Vamos seguir aqui com Entre Nós, falando em bom marqueteiro, Renan. É isso que eu pensei na hora. Eu quase falei assim, será que o marqueteiro do Neymar é o Sidônio? Não, não é o São Sidônio. Aqui no Entre Nós a gente chama de São Sidônio. Mas falando em bom marqueteiro, tem um, Sidônio Palmeira, que assumiu o cargo de estar à frente da comunicação do governo Lula. E hoje a gente viu em Brasília uma demonstração dessa nova fase da comunicação do governo. O presidente Lula convocou jornalistas para uma entrevista coletiva, respondeu a várias perguntas, sem direito à réplica dos jornalistas, mas ele respondeu às perguntas que foram feitas e falou sobre diversos assuntos. Antes da gente acionar o Túlio Amâncio, já vamos ver uns trechos, ouvir uns trechos do que o presidente Lula disse, começando pela decisão de ontem do Banco Central. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, junto com o Copom, decidiu aumentar a taxa Selic, a taxa básica de juros, em 1 ponto percentual, agora para 13,25% ao ano, como já era esperado. Só que, diferente do momento em que Lula, quando tinha aumento de juros, criticava Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, ele dessa vez disse que espera que, com o tempo, a política vai permitir que Galípolo entregue uma taxa de juros menor. Vamos ouvir o que disse o presidente sobre esse assunto. O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, revolto, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. O presidente Lula falou também sobre o aumento dos combustíveis e disse que quem faz essa elevação no valor é a Petrobras. Eu faço questão de dizer para vocês, eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata, Eu não farei cota, eu não coloquei helicóptero para viajar à fazenda e prender boi, como foi feito no tempo do Plano Cruzado. Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte, é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso, a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Bom, nesse momento o presidente Lula falava sobre a inflação de um modo geral, dizendo aí que não vai tomar nenhuma medida radical, né? Na verdade, ele quis reforçar a mensagem já passada de que não haverá nenhum tipo de intervenção na economia brasileira para tentar conter a inflação. Mas falou também sobre diesel, como você disse, Renan, porque ele disse que ele deseja que o preço do diesel fique abaixo do valor praticado em 2022 até 2022, ou seja, no governo anterior de Jair Bolsonaro. Então ele quer um diesel mais barato, mas que a Petrobras tem a liberdade de tomar as decisões de reajuste quando necessário, que ele não precisa ser nem avisado, foi o que disse o presidente Lula. Lula também saiu em defesa de Fernando Haddad. Haddad, ministro da Fazenda, foi duramente criticado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Kassab disse que Haddad era fraco. Para Lula, o ministro da Fazenda é extraordinário. Nós conseguimos a proeza. Foi, na verdade, um milagre que nós conseguimos fazer uma política tributária que vai entrar em vigor em 2027, para que o Brasil passe a ser um país mais atrativo para investimentos estrangeiros e mais seguro para os investimentos nacionais. Ou seja, na verdade, só por isso o Haddad deveria ser elogiado pelo Kassab. 4h19, vamos acionar Túlio Amâncio, então, que estava lá, que acompanhou de perto essa entrevista coletiva. Pode chegar, Túlio. Queria te dar boa tarde e já jogar para você essa análise que eu faço, mas que você estava aí de perto, pode dizer para a gente o que você sentiu, o que você viu, que é um presidente Lula no momento de mais baixa popularidade dele, nesse terceiro mandato, com as pesquisas de opinião demonstrando isso, com críticas contra o próprio presidente e o governo de uma forma geral, partindo de aliados, de partidos que têm assento aí na esplanada dos ministérios, e ele nesse momento, digamos, de fragilidade, bate no peito, chama o jogo para ele,
com a ajuda de Sidônio Palmeira do lado, né? É isso. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Renan. Todo mundo que está com a gente. 2 semanas de Sidônio à frente da comunicação aqui do governo, ele conseguiu tirar do papel uma coisa que já era plano lá na gestão passada do Paulo Pimenta. O Lula já queria falar mais com a imprensa, mas o Pimenta não fazia isso acontecer, tinha medo da repercussão das falas do presidente. E o que aconteceu nas últimas semanas aqui no Palácio do Planalto foi uma preparação para hoje. Antes dessa coletiva do presidente Lula, ele estava reunido com Sidônio, que é o ministro da Secretaria de Comunicação, e com o Laércio Portela, que é o assessor especial de comunicação, justamente para confirmar esse briefing, para passar pela última vez esses temas importantes com o presidente Lula. Porque era óbvio que todo mundo ia querer saber de Selic, de preço de alimentos, era óbvio que todo mundo ia querer saber da questão fiscal do governo. O presidente disse que o governo já fez o que tinha que fazer, não vê, pelo menos por enquanto, a necessidade de um outro corte, né, na carne do governo. Todo mundo ia querer saber de reforma ministerial. E o Lula, ele respondeu a 10 perguntas, né, de nós da imprensa, veículos que foram sorteados, e a gente percebe que é um formato de entrevista coletiva onde o repórter pergunta, mas não tem a oportunidade de fazer uma réplica, né, porque muitas vezes o entrevistado não responde o que a gente quer, ou foge do tema que a gente escolhe. Então, a gente vem com a réplica. E nesse formato de coletiva não tinha essa oportunidade. Mas o presidente Lula, para ser justo, ele respondeu diretamente, praticamente sobre tudo. Teve só um tema que ele escapou na medida que deu, que é reforma ministerial. Todo mundo sabe que uma reforma ministerial está sendo conversado aqui no Palácio do Planalto, está em negociação com os partidos do Centrão. E sobre esse assunto, o Lula desviou, disse que não podia dar nomes no momento, que em alguns momentos ele deu sinal de que estava conversando, em outros momentos deu sinal trocado de que não estava conversando. Enfim, as respostas sobre a reforma ministerial, diretamente do presidente, não vieram. O que a gente tem são informações de interlocutores que dizem que, de fato, Lula está tratando dessa reforma, que ela deve ser mais ampla, que deve trazer, sim, a Gleisi Hoffmann aqui para o Palácio do Planalto, para o lugar do Márcio Macedo, para a Secretaria-Geral, para lidar com com a militância diretamente, né, com os grupos sociais, coisa que o Márcio Macedo está tendo dificuldade. O Múcio vai sair da defesa por vontade própria. Há a possibilidade também de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara, que vão deixar esses postos, eles acabarem sendo contemplados com um ministério cada um. Isso tudo está sendo conversado, mas o Lula quis fugir desse assunto. Mas, de resto, ele respondeu praticamente sobre tudo, e ele pretende fazer isso com mais frequência. O presidente Lula quer botar a cara à tapa e evitar polêmicas. Pelo menos, dessa vez, a avaliação aqui no Palácio do Planalto é que deu certo. Um auxiliar do presidente me disse o seguinte: pelo Lula, a gente faria, pela vontade dele, a gente faria uma manhaneira aqui no Brasil. O que é uma manhaneira? É o que acontece no México. O López Obrador, ele fazia isso, a Sheinbaum, a nova presidente, ela faz. Toda manhã dá uma entrevista coletiva para a imprensa. Todo dia de manhã tem isso lá no México. Um assessor dele me disse que por ele faria isso, mas quem aconselha o Lula, e principalmente o Sidônio, sabe que com o Lula isso não seria um bom negócio. Poderia sair ali coisas que não seriam muito bem vistas, causariam polêmicas, né, principalmente com o mercado, etc. e tal. Mas esse tipo de ação que o presidente fez hoje, conversar com a imprensa, vai se tornar algo mais rotineiro a cada 20 dias, um mês. Pelo menos essa é a expectativa de hoje, e a avaliação é que sim, foi uma iniciativa positiva
para o Lula e para o governo. Vamos ver como isso vai refletir para a população, obviamente. Teve Tá uma coisa certo. muito curiosa, desculpe, Adriana, dessa conversa, Túlio, com os jornalistas, enquanto você falava que não havia possibilidade de réplica, de fato não havia, mas uma das perguntas, acho de um colega nosso do UOL, ele perguntou diretamente sobre a Gleisi Hoffmann, se ia ou não ser ministra. E aí o presidente deu uma volta, falou de outro assunto e finalizou a resposta. E aí todos os jornalistas em uníssono, e a Gleisi, e a Gleisi? E aí ele teve que responder, ou seja, houve sim uma réplica de todo mundo junto, né? Uma réplica, um pedido de réplica coletivo. Porque no assunto reforma ministerial, Lula foi falar de outra coisa, foi lá Foi em longe. falar sobre contar a história da vida, mas não queria falar de reforma Pois é. ministerial. Aí quando nós insistimos, e a Gleisi, não respondeu a pergunta. Aí ele saiu ali, né, pela tangente, dizendo que ela era capacitada, podia ocupar qualquer ministério, mas não tinha nada fechado. Basicamente isso. De resto, o presidente respondeu tudo. E quando o assunto é reforma ministerial, qualquer faísca aí em Brasília Nossa. vale ouro. Daqui a pouco a gente vai falar mais de reforma ministerial aqui no Entre Nós. E só para complementar um ponto aí dessa entrevista, Túlio, você disse que nesse assunto reforma ele tentou aí escapar. A outra coisa que me chama a atenção é ele falar para todo mundo que eleição presidencial no Brasil é só 2026, então ele não está preocupado com a eleição, que ele riu da fala do Kassab de que ele hoje, se fosse candidato, perderia a eleição, que ele não está preocupado com isso, quando a gente sabe que é exatamente o contrário, até essa mudança na comunicação e esse chamar para o jogo, se colocar como o atacante que está ali puxando o time todo, é justamente uma estratégia eleitoral, não só de governo, mas também uma estratégia eleitoral, e a gente sabe bem disso. Obrigada demais, viu? Pelas suas observações aqui de quem estava aí frente a frente com o presidente e até mais tarde no Jornal da Band. Bom trabalho. 2026 já começou por aqui também, Opa. né, gente? Pelo menos para os políticos. É isso. Até mais. Um Feliz abraço. ano novo. Até mais.